Bem-vindo ao resumo semanal da campanha Edificando a Sua Casa sobre a Rocha, 31 dias de oração pela família, em parceria com a nossa Junta de Missões Nacionais. E vamos às reflexões desta semana. Nessa semana nós vimos que para edificar a nossa casa sobre a rocha é necessário agir com fé para proteger a nossa família. Assim como a família de Moisés agiu com fé para proteger a sua vida dos perigos. Hoje nós não precisamos jogar nossos filhos nas águas do Nilo, mas precisamos estar atentos aos perigos silenciosos, como, por exemplo, as ondas da internet. Os pais, estes precisam viver e agir pela fé. Da mesma forma que os pais de Moisés agiram, também precisamos nós deixar um legado de fé. Por que legado? Porque esse exemplo da família de Moisés, as suas ações, chega até nós através do autor de Hebreus, que diz o seguinte: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Hebreus 11, 23. Nossas famílias são convocadas a agirem pela fé. Também estudamos essa semana que não podemos esconder nossos filhos para sempre, e é por isso que é necessário ensiná-los biblicamente, para que estes sejam capazes de enfrentar os desafios deste mundo, deste tempo, usando a palavra de Deus. E para isso é necessário altruísmo, sabedoria e confiança em Deus. O que também não pode faltar na família é o perdão, pois a falta dele causa temor e afastamento. Temor entre as pessoas, na convivência com os membros da família e afastamento gradativo. Como no caso de Esaú e Jacó, que ficaram anos sem se ver, por causa da ira que foi despertada em Esaú, através da trama que a mãe de Jacó e ele fizeram em busca da primogenitura. No reencontro, entretanto, houve a manifestação do perdão. Gênesis 33, versículo 4, registra o seguinte: então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. A distância foi superada, foi rompida com o perdão. É necessário que nossa família esteja alicerçada sobre a rocha, sobre Jesus, que é a palavra de Deus, de forma que nós saibamos discernir as vozes que nós ouvimos por aí dos falsos pastores e reconhecer a voz do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. O próprio Jesus nos diz o seguinte em João capítulo 10, versículo 1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Nossas famílias têm o desafio de aprendermos a ouvir a Jesus, discernir a sua voz de tantas outras vozes que há neste mundo. É papel dos pais educarem os seus filhos na palavra e serem cooperadores com a igreja nessa missão. E não haverá ensino se não houver canais de comunicação abertos. Na família é preciso haver diálogo, é preciso haver boa comunicação, paciência para ouvir o outro, colocando em prática o que a Bíblia nos afirma em Tiago 1, 19 a 20, que diz o seguinte: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Isso permitirá que a fé seja passada de geração em geração pela pregação e pela prática da palavra no ambiente do lar. Como nós encontramos, por exemplo, na família de Timóteo. Timóteo recebeu a fé em Jesus através de sua família. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: Paulo dizendo a Timóteo, escrevendo a Timóteo, afirma: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Preciso te fazer uma pergunta. Você tem certeza de que a fé em Jesus já habita no coração dos seus filhos? Pregue o evangelho para eles, viva o evangelho, pratique a palavra no ambiente do lar e convide-os a receber Jesus como Salvador de suas vidas. Por fim,
O lar é um espaço onde aprendemos a humildade que deve ser praticada em atividade da família, nas atividades do lar, na distribuição das tarefas que sejam executadas por cada membro da família, seja nas conversas e que estejamos prontos a admitir quando estivermos errados. Para isso é necessário humildade. Como nos diz as Escrituras, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. E mais, Tiago capítulo 4, versículo 6, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que no ambiente da nossa casa aprendamos todos esses princípios, mas não só aprender a viver, aprender a praticar a palavra de Deus, começando pelo nosso lar. Se este conteúdo abençoar a sua vida, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com outras famílias. Deus abençoe.